pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Então olha só, quarentena, tempo de ficar em casa, aproveitar um pouco a família, rever os valores que importam pra gente de verdade. Dia de passar o dia todo na cama, quem pode, né? Porque tem muita gente trabalhando ainda, mas também é tempo de estudar. Então, o que nós estamos organizando? Para vocês não ficarem muito parados na Libras, né? A gente está organizando algumas aulas em AD. Eu sei que muitas pessoas não vão ser adeptas por conta de a gente ainda não sabe mexer na tecnologia. A gente também está aprendendo igual vocês, pessoal. Então, a gente está atrás de ferramentas para que vocês não precisem parar de estudar durante essa quarentena e acabem se atrasando nos nossos cursos. Então, por isso a gente está aqui com um número reduzido, claro, respeitando o limite de isolamento social, de acordo com o que o Ministério da Saúde pede. E estamos aqui nos dispondo a estar nesse encontro com vocês. Peço que vocês também se disponham até esse encontro aqui com a gente. Já vou logo avisando que ela não é lá essas coisas muito rápidas, mas vai ser uma aula bem prazerosa, conteúdos muito importantes que vai abrir bem a mente de vocês para que a realidade da comunidade surda que nós estamos vivendo. E essa aula, ela vem a ser de revisão ou não de alguns conteúdos que vocês já viram. Por que eu falei ou não? Porque, como vocês sabem, eu acabei ingressando no mestrado agora, esse semestre, no mestrado em educação, e eu agora sou uma pesquisadora da linha de estudos culturais em educação. Que sempre, realmente, eu sempre quis fazer mestrado em educação, mas a linha de pesquisa ainda não tinha me envolvido, então eu sempre voltava para a formação de professores, que eu sempre trabalhei. Só que agora eu me considero uma pesquisadora dos estudos culturais e estudos surdos, que é uma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo. Então, esse material que eu vou disponibilizar abaixo para vocês, porque o que acontece? A gente vai utilizar agora o Google Sala de Aula. Ou você pode baixar o aplicativo no Play Store ou no Apple Store, dependendo do seu aparelho, se é Android ou se é da Apple, ou pode ir pelo computador mesmo ir lá no Google Sala de Aula. Para quem não conseguiu entrar no e-mail que eu lancei ao e-mail de vocês, eu vou mandar também o código da turma e através desse código vocês vão conseguir acessar a sala de aula, tá bom? Então toda a aula vai ser organizada assim, vai ter a sua aula, vai ter o slide daquela sua aula, que vocês podem pegar as informações sem problema nenhum. Só não esqueçam de fazer o crédito do slide, tá bom? Então não pode copiar e pegar o slide, porque isso é de uma pesquisa que eu estou fazendo. E vocês vão ter a atividade que vocês vão ter que enviar a cada semana para mim, tá bom? Então, como a gente vai fazer? A gente vai fazer vários feedbacks. Se tiver dúvida, coloca lá, tem comentários na sala de aula. Tô com dúvida no lugar falando de tal. Ou me mande uma mensagem no WhatsApp no grupo, que eu vou estar sempre atenta respondendo para vocês. Então, por isso, agora nós vamos nos organizar, e vocês também, tá bom? Para entender esse mundo da cultura, entender esse mundo da cultura surda. Porque como nós sabemos, nós vivemos em um mundo cultural, social, e ninguém fica isento de sofrer essas estimulações que o ambiente ele nos vai proporcionar, tá bom? Espero que você goste da aula. Fiz com muito carinho para vocês. Tava até com saudades da aula de Libras novamente. Então, aqui estou eu retornando às origens, né, que eu dou aula de superação desde 2013. Mas vamos lá começar. Hoje o nosso assunto é um assunto que vocês já discutiram, mas não foi com tanto enfoque. Vocês já trabalharam identidade surda, cultura surda, mas não foi com enfoque em vários artefatos da cultura surda, que é o que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, a cultura surda. Antes de eu falar sobre cultura surda, eu pergunto para você aí, o que é cultura? Quando vê a imagem cultura, você pensa logo alguém dançando, né? O que mais você pensa? Alguém tomando alguma bebida? Alguma bebida, por exemplo, chimarrão, tem o tererê lá pro Mato Grosso, outro lá pro Rio Grande do Sul. Aqui a gente tomando um açaí, né, no Pará. Então, o que mais você pensa quando você se remete ao tema cultura? O que é cultura para você? Muitas coisas. Então, é até difícil da gente definir o que é cultura, né? Então, eu vou falar da linha de pesquisa de Stuart Hall, que é o grande pesquisador na área
dos estudos culturais. O Hall, ele vai definir a cultura como um modo de ser, entender, se apropriar e viver. Então, eu sou desse jeito, eu entendo o mundo a partir das minhas concepções da cultura que eu estou inserida, eu me aproprio dessas informações e eu vivo a partir disso. Entenderam? Então, isso quem fala é o Hall 1997, que ele já vinha pesquisando como é que essas culturas se entrelaçam entre si. Então, ele vem dizer, ele vem contestar as formas hegemônicas de cultura. Então, não existe uma única cultura. A cultura. Ele vem falar, não, isso não existe. Cada um tem a sua cultura e nenhuma é sobreposta à outra. Nenhuma é maior do que a outra. Então, o que acontece? Muitas pessoas, e até hoje não existe isso, colocam a cultura ocidental como a cultura mais elevada. E nós aqui de países da América Latina e países do terceiro mundo, parece que a nossa cultura é inferior à cultura dos Estados Unidos, à cultura da Espanha, à cultura... Não. E ele vem dizer, não, não é assim. Todas as culturas devem ser respeitadas e todas elas seguem princípios em comum ou divergentes, mas que não deixa de ser uma maior, uma majoritária e outra inferior. Ele questiona esses meios que a mídia ou que muitas pessoas acabam pensando em cultura, tá bom? Então ele vai relacionar a cultura como central na constituição do sujeito, em seu modo de ser e ver a sociedade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós, aqui do Brasil, nós comemos, a maioria das pessoas comem carne de gato, carne de vaca. Você vai na Índia dizer que você come carne de vaca, eles acham você a pior pessoa da face da terra. Porque lá para eles, a vaca é um animal sagrado. Então, assim, eles acham, meu Deus, você come vaca, então você é a pior pessoa que existe. Porque para lá, para eles, vaca é sagrado e é um animal de estimação. E já lá eles comem cachorro, que para nós aqui, Deus me livre comer cachorro. Carne de cachorro deve feder, deve ser ruim, deve ser um monte de coisa, gente, que dá até vontade de provocar, de pensar que se comem lá gato, cachorro, que para nós aqui é um animal doméstico. Então, assim, eu vou falar da cultura do outro e eles vão falar da minha cultura, mas o que é isso? Essas relações, de um modo de eu ver e de eu ser e eu me constituir enquanto sujeito naquela sociedade. Outra coisa também, temos a cultura que fala ouvinte, que pensa ser maior porque tem mais gente, e a cultura surda. Mas por quê? Por que elas não precisam ser vistas de maneira igual? Então o Hall, ele vai contestar essas diferenciações de cultura. Ele vem aqui, ele gosta de estudar os grupos minoritários. Ele gosta de estabelecer essas relações com esses grupos minoritários e de falar que nenhuma cultura é melhor do que a outra ou nenhuma cultura tem mais poder sobre a outra, mas que os sujeitos, nós somos constituídos a partir da cultura que a gente vive. Como eu dei esse exemplo para vocês. Também tem lá na Arábia Saudita que os homens têm direito a ter 7 mulheres. Então cada dia dorme com uma, né? E quando tá dormindo com uma, a outra tá lá perto, mas não pode fazer nada. Então a gente aqui do Brasil, para e pensa uma coisa dessa, que aqui no Brasil bigamia é crime. Gente, meu Deus, a pessoa ter várias mulheres, como essas mulheres aguentam? Mas por que eu falo isso? Porque eu vivo nessa outra cultura. Então lá pra eles culturalmente é certo isso. Essa é a cultura. E aqui pra gente é inconcebível. Então ele vem respeitar todas as formas de se representar e se fazer cultura. E falar que o sujeito, ele tem na cultura os seus modos de ver e de viver em sociedade. Então aqui eu venho perguntar para vocês, como se constituem os grupos culturais? Os grupos culturais, eles são constituídos no decorrer da vida. Então a pessoa, a partir do momento que ela nasce, ela já é inserida numa cultura. A cultura qual ela não escolhe. E depois disso, conforme ela vai amadurecendo, ela vai tendo inúmeras experiências individuais da constituição dela em sociedade, das relações com os outros, que também vão influenciando ela a aceitarem a cultura que ela vive
ou não. Então, esses grupos culturais, eles são constituídos a partir disso, no decorrer da vida, por meio de experiências visuais. Tá, professora, você já falou de cultura, grupos culturais, mas agora o nosso tema central. O que é cultura surda? Pergunto para vocês que já estudaram. É o modo no qual o sujeito surdo entende e se relaciona com o mundo, tendo como principal canal de apropriação de conhecimentos o da experiência visual. Então essa que é a verdadeira diferença da cultura ouvinte para a cultura surda, é o canal de comunicação. Então o surdo, ele consegue ver, entender o mundo, se apropriar de conhecimentos através do canal visual. Diferentemente de nós, que nós temos todos os sentidos preservados, então a gente pode ouvir, pega uma coisa, faz outra coisa. Eles têm que estar com a visão focada para que eles possam ver as coisas, se apropriar de conhecimento, se relacionar com o mundo. Então, eles têm esse canal cultural diferente. Não quer dizer que a cultura deles é inferior à nossa, mas que somente o canal de comunicação é diferente. Então, os surdos, eles têm uma forma de atuação dentro da cultura surda, negociação e resistências. Para quê? Para ele se manter diferente culturalmente. Então, o que acontece com os surdos? A cultura ouvinte, ela é uma cultura considerada superior, que não é verdade. Todas as culturas são iguais, mas muitos consideram superior porque tem mais gente que se utiliza do português ou mais gente ouvinte no Brasil. E o surdo, ele resiste, ele atua, ele negocia com essa cultura ouvinte para dizer, opa, eu tô aqui, eu vou me representar, eu vou participar de congresso, eu vou participar de debate, eu vou me manter na diferença, dizendo que eu tenho uma língua, eu tenho uma cultura, eu tenho um canal de conhecimento diferente e isso tudo também precisa ser respeitado. Nenhuma cultura é maior do que a outra e eu estou em busca dessa significação. Então, a aceitação da língua de sinais é o marco inicial para se começar a entender a cultura surda. Porque o que acontecia antes? As pessoas não aceitavam as línguas de sinais, então era como se o surdo não tem opinião. Tá aí, tu vai ficar aí de boa e eu aqui vou fazer todas as minhas obrigações e o surdo tu vai ficar aí, coitadinho, jogado no canto, sem direito à opinião própria, sem direito de fazer representar. E quando eles começaram a aceitar as línguas de sinais, o que aconteceu? O surdo disse, opa, eu sou gente, eu sou um sujeito, eu mereço ser significado e me fazer significar no mundo. Então, a aceitação da língua de sinais foi o principal marco para se entender a cultura surda. E eu não sei se vocês já viram uma imagem que tem uma plaquinha dos surdos colocando assim, nós somos surdos e não somos surdo-mudo. Essa imagem foi um impacto muito grande, porque vem dizer que, opa, eu tenho uma cultura, eu tenho uma língua que precisam ser aceitas e a sociedade tem que me respeitar. Eu, enquanto surdo, não passando a entender que eu sou mudo, que eu não vou falar, que eu vou me calar, não. Ele vem dizer, eu tenho uma língua, a minha língua é aceita, a minha língua é reconhecida e isso precisa ser respeitado. Com base nisso, nós temos alguns artefatos que a gente vem estudar a cultura surda, que eles são de acordo com o Strobel, 2008, tá bom? Vou falar da Strobel porque ela é uma grande estudiosa na área da cultura surda, assim também como a Carnop, tá bom? E elas são uma das principais bases das minhas pesquisas em estudos culturais. Então, ao todo, existem 8 artefatos principais da cultura surda, tá bom? Eles são eles a experiência visual, o artefato linguístico, o artefato familiar, a literatura surda, a vida social e esportiva, o artefato político, as artes e a identidade surda. Vou falar um pouquinho sobre a experiência visual. Então, o surdo, ele tem uma cultura visual e linguística. Então, quando o surdo bate no peito e vai dizer, meu mundo, a minha língua é a língua de sinais,
Então ele vem se representar e dizer, opa, eu tenho uma experiência visual, que ela precisa ser respeitada na escola, ela precisa ser respeitada na sociedade em que eu vivo, ela precisa ser respeitada em todos os canais de comunicação, porque eu sou um sujeito e eu consigo ter uma experiência através de um outro olhar, uma outra maneira. A minha cultura visual, a minha cultura linguística se faz através da visão. Então, através da visão, eu me faço representar, eu sou representado, eu tenho informação. Então, esse é um dos principais artefatos a se entender. A cultura visual do surdo. Outro artefato que nós vamos falar aqui é o artefato linguístico, que é o que vocês vêm estudando ao longo dos anos. Então, é Libras? Todo mundo sabe fazer Libras, né? Tem até muitos intérpretes aí que eles são condenados por conta que eles não estão utilizando, estão sendo... Acabei esquecendo a palavra, mas que eles estão sendo criminosos porque eles acabam inventando sinais, interpretando lá, a gente viu isso muito nas políticas, né? Interpretando e não passa nada para a comunidade surda. Então, o que acontece? Eles acabam sendo presos, a comunidade surda cai em cima, porque eles têm uma língua e essa língua precisa ser respeitada. Sabemos que aqui no Brasil, a língua brasileira de sinais é a primeira língua do surdo e a segunda é o português. Então, para o surdo, tem que aprender o artefato linguístico dele, também no Brasil tem que ser o português, porque ele precisa saber ler e escrever o português. Mas, infelizmente, isso não acontece de maneira significativa para o surdo. Então, a maioria das vezes, ele aprende Libras na escola, tem contato com seus pares, mas a parte de ler e escrever não é feita de maneira correta. Só que um outro artefato linguístico que a Strobel vem defender é a escrita de sinais, que sim, essa é a escrita do surdo, que também é chamado de signal writing. Então, essa escrita de sinais, ela vem transformar algumas coisas das línguas orais para as línguas de sinais através de representações visuais, de desenhos visuais para que o surdo entenda aquele contexto, aquilo que está se acontecendo de maneira visual. E isso é muito importante. Ela sim é defendida como a escrita predominantemente que deve ser ensinada ao sujeito surdo. Contudo, poucas pessoas desconhecem essa escrita no Brasil. Eu lembro que eu até fiz um curso pela Universidade Federal de Santa Maria sobre escrita de sinais. Mas, gente, eu me apaixonei pela escrita de sinais. Só que é bastante difícil. Então você tem que pensar, repensar e repensar o sinal para você poder tentar desenhá-lo. E tem as gramáticas, tem as enciclopédias, mas assim, é o artefato linguístico também do surdo. As línguas de sinais, o signal writing e o português na modalidade escrita. Outro artefato da cultura surda que nós também temos é o artefato familiar, tá bom? Tem duas imagens bem legais no nosso slide, que tem uma que reporta o pai e a mãe usando língua de sinais e a criança com um coleguinha perto e o coleguinha vai dizer assim, olha, legal, seus pais usam a mão para falar, então eles podem falar de boca cheia. E aí o outro coleguinha ri. E o outro é de acultura surda. O artefato familiar é muito importante para o surdo. Porque o que acontece? O surdo, ele nasce, em sua maioria das vezes, numa família ouvinte que não sabe a língua de sinais. Então, o mundo dele de experiências visuais acaba sendo muito limitado, porque os pais querem que ele fique olhando para a boca dele para tentar adivinhar o que ele fala, tentar fazer comandos, tentar falar. Muitos pais ainda utilizam isso. Colocam na escola para não usar a língua de sinais para aprender a falar, porque colocam o surdo ainda naquele conceito de normalidade, que não é normal ele usar aquela língua. Não é normal ele usar a língua de sinais, todo mundo vai pensar que o meu filho é incapaz. Não, mas a maioria dos pais ainda pensa assim. E o surdo só vai ter contato na escola. Quando chega na escola, por volta de 6 anos de idade, agora já chega antes, né, com 4 anos por causa da educação infantil. Mas é aí que vai ter as primeiras experiências visuais de contato com a língua, de contato com outros surdos, de contato com o professor surdo. Então é como se fosse 4 anos da vida dele perdido de experiência linguística que ele também tem que viver. O que vai acontecer? Quando a criança nasce, a criança surda, com os pais ouvintes,
que acontece? O pai vai tentando fazer a criança falar, porque muitas vezes ainda não acaba não sabendo da surdez. Com a criança ouvinte é assim. O pai, a mãe tá no peito, fala, mamá. Aí a criança assimila aqui no cérebro. Mamá, meu filho quer mamar. Estudos comprovam que a criança ouve somente a última palavra da frase quando ainda é bebê. Então, meu filho quer mamar, o que a criança ouve? Mamar. E vai assimilando ao ato. Mamar, mamar, mamar. E aprende aquela palavra de mamar. E a mãe da criança surda, a mãe ouvinte, ela fica mamar, 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 mamar. Pro surdo, tanto faz. Nunca vai assimilar aquele ato ao ato de sugar o leite. Qual seria a maneira correta? O surdo vai entender que esse sinal significa mamar, significa sugar leite. E ele vai acabar se apropriando desses sinais. Mas, infelizmente, isso não acontece na maioria das vezes. O que acontece? O surdo nasce numa família de ouvintes que não sabe língua de sinais, acaba passando por essas experiências de como é que se diz, pobreza linguística, até chegar à escola para poder ter esse enriquecimento linguístico. Quando ocorre uma família ouvinte que usa a língua de sinais, opa, aí o surdo se sente maravilhado porque ele está descobrindo através de experiências que a família está mostrando. E isso que é muito legal. Você ter contato, já teve com uma família ouvinte que depois que teve o filho surdo vai aprender a língua de sinais, eles ficam assim maravilhados porque eles se sentem, eles se sentem um pertencimento daquela família. Eu pertenço aqui, porque aqui o pessoal é ouvinte, mas eles falam comigo. O que acontece? A maioria dos surdos que tem pais ouvintes que não sabem Libras vai para casa dos amigos. Pode fazer coisa errada, mas é lá que ele tem essa troca de conhecimento. É lá que ele vai aprender, porque aqui em casa, só através de leitura labial, só através de gestos, ele acaba sem conhecimento. Então, assim, a família também de surdos, surdos que nascem na família de surdos. Então, eles têm a língua nata, a Libras tão natural que chega assim a ser uma coisa bem maravilhosa, porque ele já chega na escola fluente, sabe a língua, né, se apropriar, e quando vai aprender o português tem menos dificuldade. Por quê? O surdo tem que aprender primeiro a língua de sinais para depois aprender o português. Essa é a grande sacada. Mas o que acontece? Chega na escola, tem que aprender junto, porque chega com 4 anos, já tem que aprender a fazer o A, e aprender o sinal do A, e saber qual de avião. Então ele acaba gostando mais da Libras, porque é aquilo melhor para ele. É melhor dele entender porque ele consegue ver visualmente. Já o português não. Quando se tem também pais surdos, temos o nome, e filhos ouvintes, temos o nome CODA, tá bom? Esses filhos, eles são considerados bilíngues, são dos melhores intérpretes que tem. Por quê? Ele cresce com a língua de sinais, mas também ele tem uns estímulos linguísticos nas trocas de pares com o português. Então ele vai crescendo aprendendo as duas línguas fluentemente. Quando ele chega, por exemplo, para ir com o pai ao posto de saúde, tem muitos pais que levam os filhos de 4 anos ouvintes para ir no posto de saúde, porque o filho já sabe dizer o que o pai quer. Então, os filhos ouvintes de pais surdos, eles acabam adquirindo a língua junto à língua portuguesa com a língua de sinais. Outro artefato da cultura surda é a literatura surda, que ainda é pouco divulgada, mas já temos vários livros de literatura surdas feitos adaptações ao canal visual da cultura surda. Temos a Cinderela surda, a Rapunzel surda, o Patinho Feio surdo. Então todos eles, tem uns que eles vêm fazer a adaptação da história e outros vêm mostrar representações surdas dentro do desenho, para fazer com que o surdo se aceite dentro da sociedade. E outra coisa bem legal, eles vêm escrito tanto em português como no Signal Write, que é a língua, que é a escrita da pessoa surda. Outra coisa que é muito importante para o surdo, um artefato que é um dos mais importantes para ele se sentir inserido na sociedade, é o da vida social e esportiva. Porque o que acontece? É ali que o surdo se vê igual aos ouvintes. Espera aí, eu tenho o meu corpo saudável, então o meu único problema é da audição. Então eu vou lá, vou jogar meu futebol. Geralmente os surdos gostam muito de jogar futebol.
tem muitas associações de surdos que incentivam o futebol. Então, eu vou jogar meu futebol porque ali eu não sou inferior a ninguém, porque ali se eu souber correr, se eu souber driblar, se eu fizer poder fazer gol, então é muito, para ele é bom porque a concentração é maior, porque ele não escuta os ruídos que vem ao longo do campo, que também é um fator psicológico que interfere muito nos jogadores ouvintes. O pessoal vai para a beira do campo, chama nome, fala isso, fala aquilo, vai para os estádios, e o surdo não. Ele tem aquela concentração maior, então muitos gostam de futebol. Aqui em Santarém tem umas mulheres surdas que amam futebol. Tem também a questão, aqui em Santarém presente, do jiu-jitsu, que tem muitos surdos que eles são faixa preta, faixa azul. Tem um surdo que ele é dono de uma academia de jiu-jitsu. Então, assim, tudo isso é para eles se sentirem, eu pertenço a essa cultura brasileira. Não é só o ouvinte que pertence. Eu pertenço, eu jogo bola, eu luto. Então, isso também é forma de representação deles da cultura surda. Outro artefato, não menos importante, é o artefato político, que é geralmente ilustrado a partir das associações de surdos. É onde as associações vêm, recorrem e lutam por um grupo de surdos. Aqui em Santarém, nós temos a Assunçante, Associação de Surdos de Santarém, que ainda está em processo de legitimação. Ainda estão correndo atrás de CNPJ, dentre outras coisas, porque agora que eles entenderam que é importante isso. O que acontece? Eles montaram, mas não sabiam essa importância e agora estão correndo atrás. E em Belém tem a Asbel. Só que a Asbel é muito mais fortalecida, porque lá em Belém nós temos 2 surdos políticos que são muito fortes em todo o Brasil, que é o Kleber Couto, que ele conta até, ele faz parte de um teatro em Libras, e a professora única mestra surda do Pará, Pamela Matos. Se vocês quiserem, pode até seguir ele no Facebook, Instagram. A Pamela, ela traz assim, ela defende mesmo os surdos, ela vai para a bandeira de luta. Eu não sei se vocês viram uma plaquinha agora, Libras na TV, eu apoio, que muitos surdos de Santarém fizeram. Aquilo foi ideia da Pamela, para juntar intérpretes, para nos pronunciamentos sobre o Covid ter intérprete de Libras. Então aquilo ali, no Pará, foi ideia da Pamela, porque a nível nacional já tinha. Mas ela é uma surda política muito forte, muito respeitada, e ela assim, mostra a identidade surda. Ela fala, Pamela fala e faz leitura labial, mas ela fala, eu sou surda, eu quero que você use comigo língua de sinais. Não fala, use língua de sinais. Então ela se faz presente em ser surda e se assume politicamente como sendo surda. Olha, eu sei que tá cansativo, mas não quero ninguém dormindo aí, viu? Deve ter gente deitada assistindo. Bora focar. Pegue seu caderninho e vá anotando os artefatos da cultura surda, que depois a gente tem atividade, tá bom? Outro artefato da cultura surda é o de artes visuais. A arte visual para o surdo ela é muito importante, porque eu já falei do canal de comunicação visual. Então tem muitos surdos que contam piadas em libras, que contam poemas em libras, e tem outro que é um dos mais evidentes hoje, que é a musicalização em libras. Nossa, gente, se você pegar no canal do YouTube e pesquisar música em libras, o tanto de música que aparece é uma coisa bem legal, porque isso também é uma valorização do artefato da cultura surda. Inclusive essa parte de musicalização, hein? Hit do carnaval. Outro artefato da cultura surda é a identidade surda. Ora, a identidade surda se faz diferente da nossa? Não, porque todos nós somos sujeitos. Todos nós estamos inseridos primeiramente no contexto familiar, para depois irmos para o contexto social. Então, ali, a família, ela é central na constituição nossa cognitiva, social, educacional, psicológica e afetiva. Então, o que acontece? Os surdos, eles têm um pouco de dificuldade nessa parte cognitiva na família, que não sabe Libras, nessa parte psicológica e não tanto na afetiva, porque tem muitos que se sentem incapazes de não saber como lidar com o filho, lhe dão mais afeto, mais carinho, mais cuidado, mais proteção, mas acabam não dando psicologicamente uma força para o filho se fazer representar. Então tudo isso é envolvido dentro da sociedade.
eu sou um sujeito, eu preciso me desenvolver cognitivamente, socialmente, saber estabelecer relações, educacionalmente, psicologicamente, afetivamente, para eu poder ir para a sociedade, para eu poder saber viver em sociedade. Então isso para a identidade surda é muito importante, porque o surdo, ele constrói essa identidade através das relações que são estabelecidas desde a infância, depois ele, na verdade, ele vive em diferentes grupos, então sai da família, vai para a escola, na escola é como se dos primeiros dias para muitos é um terror, porque não sabe se comunicar e depois vai se apaixonando pela língua. Então é um processo de construção de identidade. Mas vocês sabem, vocês já estudaram isso, que os tipos de identidade nos mostram que o surdo responde a esses diferentes estímulos bem, bem divergente, e muitos gostam desse estímulo, muitos falam, opa, eu quero ser surdo, mas também quero ver no mundo ouvinte, outros falam, não, eu sou surdo e pronto, acabou-se. Então, os tipos de identidade surda a gente vai abordar na próxima aula, tá bom? E lembrando que esse também é um artefato muito importante dentro da cultura surda. Então, dentro da cultura surda nós temos identidade surda, artefato político, artefato familiar, artes visuais, vida social e esportiva, dentre outros, que são muito importantes para que se entenda por que o sujeito é daquele jeito, por que ele se constitui culturalmente daquele jeito. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que foi muito cansativa, porque são informações novas, são pesquisas novas que eu estou trazendo para vocês. Então acredito, eu demorei um pouquinho para organizar a aula de vocês, mas com o slide vai ficar tudo mais fácil de vocês identificarem, porque eu coloquei muita imagem no slide. Então vocês podem até olhar o slide e ouvir a minha voz pelo fone, não tem problema. Mas que vocês assistam, gostem e entendam que o surdo, ele não chega pronto e acabado ali. Nós temos que, não só o surdo, como nós ouvintes, nós temos a nossa construção com as nossas experiências. E a experiência do surdo é por meio do canal visual. Gente, a atividade que eu quero que vocês façam, ela é bem legal, tá bom? Vocês vão assistir o filme da família Berlier. É um filme que ele fala de uma família de surdos, e vocês vão identificar quais são os artefatos da cultura surda presentes no filme. Então, olha, por isso que eu disse, pega o caderno, anota quais são os artefatos da cultura surda, e vocês vão identificar esses artefatos da cultura surda presentes no filme e vão me enviar, ou colocar lá na plataforma do Google Sala de Aula, tá bom? Ou pode me enviar por e-mail ou por WhatsApp, mas só colocando o seu nome completo e sua identificação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até outro encontro. Mas olha só, a equipe do avançado, perdão, até errei. Vocês têm que fazer esse relato dos artefatos da cultura surda presentes no filme e depois vocês vão gravar um videozinho sinalizando quais são os artefatos que vocês viram no filme e por quê, tá bom? Lembre-se, vocês são avançados. Eu quero puxar mesmo vocês, puxar no bom sentido, de incentivar vocês a conhecer sinal, a ser um estudante pesquisador. Então eu tô aguardando. Um abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Beijo no coração de todos vocês.